Você gostaria de saber quais as diferenças entre Day Trade, Swing Trade e Hold? Caso sim, assista esse vídeo aqui até o final porque estarei te mostrando em detalhes quais as diferenças entre essas três modalidades de investimento. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, prazer, eu sou Giovanni Lopes e aqui no canal compartilhamos os melhores conteúdos para você que quer aprender como funciona o mercado de criptomoedas e também como ganha dinheiro através do mercado de criptomoedas. E aqui neste vídeo eu estarei te mostrando em detalhes as diferenças entre Day Trade, Swing Trade e Hold. Saber das diferenças entre essas três modalidades de investimento é importante porque quando você não sabe as diferenças entre elas, você acaba aqui misturando tudo e acaba que no final das contas perdendo dinheiro. Posso te falar isso por experiência própria e também por tudo que eu venho acompanhando dos iniciantes que estão entrando agora no mercado de criptomoedas. E olha que eu já sabia as diferenças entre essas três modalidades de investimento, mas sabe como é iniciante, acaba aqui metendo os pés pelas mãos. Então, esse conteúdo é muito importante. Eu, por conta de misturar as modalidades, acabei que não só perdendo dinheiro, mas deixando de ganhar uma boa grana desde 2018, porque eu comecei ali em 2018, montando carteira de investimento para um longo prazo através da modalidade hold, só que quando eu vi, eu já estava misturando as minhas aplicações de hold no swing trade. Acabei que misturando tudo, fiquei basicamente quase 2 anos sem fazer operações e nesse tempo perdi dinheiro e deixei de ganhar dinheiro. Então, saber dessas diferenças é muito importante, porque como eu já falei, se você misturar elas, você vai acabar aqui perdendo dinheiro, isso é inevitável. Então vamos aqui para a tela do meu computador onde eu vou te apresentar tudo em detalhe. Bom, eu preparei esse material aqui no formato de aula porque realmente será uma aula de muito conteúdo. Então vamos lá. Há 4 grandes diferenças entre essas modalidades de investimento. Quais são essas diferenças? O tempo, o lucro, a forma de análise e a forma de armazenamento. Então vamos começar aqui com o Day Trade. Quais são as 4 características do Day Trade? São essas aqui, olha só. Primeiro, ele é um investimento de curto prazo, onde suas operações duram no máximo 24 horas, tá? Ou no geral as pessoas, os traders não duram 24 horas porque eles não gostam de dormir com as suas operações abertas, porque por exemplo, se você abre uma operação agora 10 horas da manhã, por exemplo, só dá 24 horas no outro dia de manhã, nas 10 horas do dia seguinte. Mas normalmente as pessoas não costumam dormir com as suas operações em aberto. Então normalmente dura menos de 24 horas, mas o prazo aqui é até 24 horas. Então é um investimento de curto prazo. Outra característica do Day Trade é que ele tem a menor lucratividade por operação entre as três modalidades. Seus lucros giram ali em torno de 1% em média a 5% em cada operação. Como assim em cada operação? É aquela operação única de compra e venda. Então, outra característica é o lucro aqui, que gira de 1% a 5%. Outra questão aqui, outra característica, é que as ações de compra e venda são baseadas apenas na análise técnica, ou seja, para você fazer o day trade, você vai tomar a sua ação de compra ou venda apenas através dos gráficos. Esse aqui é o tipo de análise. E a quarta ponto aqui que a gente considera é o tipo de armazenamento. No caso aqui, suas moedas ficam armazenadas na corretora. Quando você faz day trade, você não saca para uma carteira externa, porque você precisa de mobilidade para comprar e vender ali rapidamente. E eu coloquei uma característica aqui bônus, tá? Uma característica bônus, que é o seguinte: as ordens de compra e venda podem ficar programadas. Então, no day trade você pode deixar ali suas ordens de compra, venda, stop, tudo programadinho, ok? Então essas aqui são as características do day trade. Vamos agora para o swing trade e aí você vai percebendo ali quais as diferenças entre elas. Essas aqui são as 4 características do swing trade. Ele é um investimento de médio prazo, onde suas operações aí podem durar mais de um dia, mais de uma semana e mais de um mês. Então, é realmente um investimento de médio prazo. Diferente do day trade, ele tem um lucro maior, tá? Ele tem um lucro maior do que o trade e menor do que o hold, onde seus lucros giram em média ali de 5% por operação, pode também alcançar 20%, 50%, 100% de lucro a mais. O swing trade ele já te dá uma margem ali por operação de lucratividades maiores, 20%, 50%, 100%, 200%, tá? Então ele tem uma lucratividade maior, então você vai percebendo aí as diferenças. Outra característica, outra diferença do swing trade é que as suas ações de compra e venda são baseadas também na análise
técnica. Para você fazer swing trade, você vai ver ali os seus pontos de entrada e saída através do gráfico. E sua última característica aqui, a sua quarta característica, é que também suas moedas ficam armazenadas na corretora, porque você também precisa de mobilidade. E aqui, como eu pontuei um bônus, também você consegue deixar as suas ordens programadas na corretora, suas ordens de compra, suas ordens de venda, suas ordens de stop também, caso você use, tá? Então aqui no caso do swing trade pro day trade, as diferenças são apenas duas aqui, no caso a duração, certo? E o lucro, a quantidade de lucro. Agora a gente vai partir aqui para o hold, que é aqui onde a maior diferença acontece. Essas aqui são as características do hold. Primeiro, ele é um investimento de longo prazo, ok? Para aquela pessoa que realmente quer montar uma carteira. Em média, ele dura ali, uma operação, né? Seus investimentos duram ali entre 1 a 5 anos. Mas isso aqui é bem variado. Tem pessoas que podem segurar aí por 10, 20 anos. Vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, os meus investimentos eu estou visando aí 5 anos, tá? Mas isso aqui, em média, o tempo que as pessoas normalmente ficam num hold, né? Numa operação de longo prazo. Detalhe, não significa que o ativo ele vai demorar isso tudo para você ter retorno, vai depender de você. Às vezes você estipula ali, por exemplo, que quer 10.000% de lucro em seus investimentos. Às vezes pode acontecer de alguns meses isso já acontecer, e aí você sai fora caso você queira. Mas esse aqui, em média, é o tempo de operação do hold. E aqui, a segunda característica, o segundo diferencial aqui, é que o hold tem a maior lucratividade por operação entre as três modalidades, entre as outras duas. Ele é bem mais lucrativo do que as outras duas. Você pode pegar, por exemplo, 100% de lucro, 200% de lucro, 1.000% de lucro, 100.000% de lucro, enfim, é muito absurdo isso aqui. Você pode pegar valorizações absurdas, então o hold por operação é o que dá mais lucro. E outra diferença aqui é que suas ações de compra e venda são baseadas mais na análise fundamentalista. E aí você também pode, claro, complementar com análise técnica. Como eu faço, por exemplo, quando eu vou fazer uma primeira aplicação em um determinado ativo, claro, no hold você sempre vai analisar os fundamentos. Eu faço ali a análise fundamentalista e a minha primeira aplicação eu não considero muito gráfico. Eu só vejo se o ativo ele tem potencial de valorização e se ele pode valer mais do que aquilo que ele vale no momento que eu vou investir. Daí, as próximas aplicações que eu vou fazer, os próximos aportes, eu faço análise técnica para pegar ali realmente zonas de compra para ir fazendo novos aportes e fazendo um preço médio. Tá? Então, análise fundamentalista é muito importante aqui na questão do hold. E aí você pode complementar, claro, com análise técnica. Então, como você pode ver, o hold ele é bem mais diferente do que as outras duas operações. E outra grande diferença aqui é que suas moedas ficam armazenadas em uma carteira externa. Então, como você vai ficar por anos guardando aquele ativo, você não vai deixar na corretora, porque numa carteira externa você tem mais segurança. Então, você compra os seus ativos, vai mandando para uma carteira externa. E uma diferença bônus aqui que eu coloquei aqui, como sempre, nas outras ali, é que as ordens de compra e venda não podem ser programadas, porque suas moedas estão numa carteira externa, não está na corretora. Então, essas aqui basicamente são as diferenças, as principais diferenças entre day trade, swing trade e hold. E claro, eu vou te dar alguns exemplozinhos aqui na prática. Por exemplo, exemplo de day trade, swing trade e hold. Olha só, eu coloquei um exemplo simples aqui, mas você já pode entender através desse exemplo como funciona um pouco na prática. Você compra uma determinada moeda a 10 dólares e vende ela a 10 dólares e 10 centavos no mesmo dia, como é um day trade. E aí você pega, neste caso aqui, 1% de lucro. No caso do swing trade, como seria essa simulação? Tá? Só exemplo. Você iria comprar uma moeda também, usando ali 10 dólares, certo? De investimento. Você vende ela, por exemplo, depois de uma semana, você pega 12 dólares na venda, você lucrou ali 20% nessa modalidade de swing trade. E aqui no hold, pegando o mesmo exemplo, você investe aqui 10 dólares, compra uma certa quantidade de moedas e depois de um tempo, por exemplo, um ano, você pega ali 110 dólares. Nessa operação você pegou aqui 1000% de lucro. Então é mais ou menos assim que funciona, mais ou menos na prática, tá? As diferenças aqui com números para você entender. É que é bem básico mesmo para iniciante, para você que já está no mercado. Às vezes isso aqui é tão básico que você ignora, mas para quem está iniciando, isso aqui dá muito a entender,
tá? Dá muito a entender, a pessoa consegue pegar mais diferenças com esse simples exemplo aqui. Então, essas aqui são as diferenças na prática, em detalhes ali com números entre day trade, swing trade e hold. E o que eu recomendo para você agora é o seguinte, fique ligado aqui no canal, porque em um próximo vídeo eu estarei ali fazendo um vídeo te explicando qual seria a melhor modalidade de investimento para você. A gente vai fazer um escaneamento ali e você vai descobrir qual é o melhor investimento para você entre essas 3 modalidades de investimento. Com isso você vai conseguir realmente ter melhores lucros. Então, fique aí com esse conteúdo, saiba as diferenças entre essas 3 modalidades, não misture uma com a outra, porque se você fizer isso, você vai acabar aqui perdendo dinheiro. E antes de a gente finalizar esse vídeo aqui, quero estar deixando de presente para você, aqui no primeiro link da descrição do vídeo, um mini curso gratuito que estará te ensinando de fato como ganhar dinheiro com Bitcoin e demais criptomoedas, não importa se você tem ou não conhecimento no mercado. É só clicar no primeiro link e acessar, mas te recomendo que acesse o quanto antes, porque ele pode sair do ar a qualquer momento. Mas antes de você acessar esse material, quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, te peço que nos ajude também, deixando aqui embaixo seu like, porque isso ajuda demais na relevância e no crescimento do canal. Também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você estar sempre recebendo as notificações de vídeos como esses que estarão te ajudando a ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Então, ficando por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.